E se eu te contar que existe uma doença invisível que pode impedir você de comer carne vermelha pelo resto da sua vida? Adeus, churrascão. E o pior, ela vem de uma simples mordida de carrapato. Hoje, a gente vai entender o maior surto global de carrapatos já registrado e como a ciência corre para aprovar uma vacina definitiva. Se inscreva no canal para ajudar a bater a meta de 10 milhões e simbora para o vídeo sem delongas. Imagine sentar para comer um hambúrguer, um churrasco ou um prato que você consumiu a vida inteira e, algumas horas depois, ir parar no pronto-socorro, lutando para respirar com um choque anafilático. Para milhares de pessoas, esse quadro virou uma realidade permanente. Uma condição emergente está mudando a dieta de populações inteiras. O nome clínico é Síndrome de Alpha-Gal. E o que ela faz na prática é fazer o sistema imunológico atacar a própria alimentação. O corpo passa a tratar a carne vermelha como se fosse uma substância estranha e dispara uma reação alérgica severa. Os dados mais recentes do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, indicam que até 450 mil pessoas no país já podem ter desenvolvido essa síndrome. Muitos médicos ainda não sabem diagnosticar a condição corretamente, o que torna o número real ainda menor, o que preocupa ainda mais. Diferente de uma alergia alimentar comum que dá sinais na hora, a reação da síndrome de Alpha-Gal é mais silenciosa. Ela pode demorar de 2 a 6 horas para se manifestar. Você janta e vai dormir sem sentir absolutamente nada, mas acorda de madrugada com a pele coberta de vergões vermelhos, inchaço nas vias aéreas e queda brusca de pressão. E o mais alarmante é que não existe cura oficial. Quem desenvolve a síndrome precisa cortar carne vermelha e laticínios da rotina, embora estudos recentes mostrem que os sintomas podem diminuir ou até desaparecer com o tempo, desde que a pessoa evite novas picadas do carrapato. Mas essa alergia não vem do nada. E agora você deve estar se perguntando aí, qualquer carrapato transmite essa síndrome? A resposta é não. E no próximo bloco, a gente te mostra exatamente quem é o culpado. O responsável por essa alergia se chama carrapato estrela solitária. Muito comum no sul e no leste dos Estados Unidos, esse parasita tem uma mancha branca bem no meio das costas que deu origem ao nome, e ele carrega uma substância específica na saliva. O carrapato não nasce com essa substância. Ele adquire ao picar outros animais. Quando se alimenta de um cervo ou de um coelho, por exemplo, ele suga o sangue do bicho e, junto com essa refeição, acaba ingerindo uma molécula chamada alfa-gal. Acontece que essa molécula é um componente natural das células de quase todos os mamíferos do planeta, como a vaca, o porco e a ovelha. Todos produzem alfa-gal no próprio corpo, mas o ser humano é uma exceção. Em algum momento da nossa evolução, a nossa espécie deixou de produzir o tal alfa-gal. O problema é quando o carrapato pica um humano. Junto com uma saliva que anestesia a pele, essa molécula que o corpo não reconhece vai parar direto no nosso sangue. O sistema imunológico entra em alerta e começa a fabricar alta quantidade de anticorpos contra aquela substância intrusa. E aqui surge uma pergunta natural. Se a carne vermelha sempre teve alfa-gal, por que comer carne não causava alergia
antes? A resposta está na forma como a molécula chega ao corpo. Quando o alfagal entra pela boca como comida, o estômago e o intestino processam ele como alimento normal. Mas, quando entra pela picada do carrapato, vai direto para a corrente sanguínea, misturado com a saliva do parasita. O corpo enxerga aquilo como um ataque e aprende a reconhecer o alfagal como inimigo. É como se a picada fosse um treino forçado. A partir dali, o sistema imunológico passa a atacar a molécula em qualquer lugar que ela aparecer, inclusive no seu prato, no seu churrascão. Isso mesmo. O verdadeiro problema aparece depois, quando a pessoa come carne vermelha. E aqui está o ponto central. A carne de vaca, de porco, de cordeiro carrega exatamente a mesma molécula alfagal que o carrapato deixou no sangue dessa pessoa. O sistema imunológico, então, se confunde. Ele não percebe que aquilo está chegando pela boca como comida. Ele só reconhece a molécula inimiga e acha que o carrapato voltou a atacar. O resultado é um ataque em massa do corpo contra a própria digestão. E é essa guerra interna que provoca a crise alérgica. Antes, os mapas de risco mostravam zonas vermelhas apenas em florestas densas e no pico do verão. Agora o cenário é outro. Os alertas são contínuos e cobrem regiões inteiras. A proliferação ignora o calendário. Os carrapatos já aparecem no início da primavera e continuam ativos até o final do outono. Nas fazendas, os rebanhos aparecem cobertos de carrapatos. Já nos hospitais, o número de pessoas buscando ajuda por causa de picadas quebra recordes todo santo dia. O perigo deixou de ser um risco exclusivo de quem faz trilha ou trabalha no campo. Parques urbanos, gramados de subúrbios e campos esportivos viraram focos de infestação. A quantidade de parasitas na vegetação é tão alta que os governos estaduais precisaram agir. Campanhas constantes na TV para alertar a população. Espécies que antes viviam isoladas estão chegando em áreas habitadas e se multiplicando bem rápido. E isso vale tanto para os carrapatos que causam a alergia à carne, quanto para os que transmitem doenças neurológicas. A Austrália, do outro lado do mundo, também vem registrando um aumento expressivo de casos de alergia à carne vermelha nos últimos anos. Lá, o culpado é outro, o chamado carrapato da paralisia. Mas o efeito no corpo é exatamente o mesmo, e os institutos de meteorologia já têm a explicação exata para esse avanço global. O carrapato depende do clima para sobreviver e se reproduzir. Historicamente, os invernos rigorosos e a neve acumulada no hemisfério norte funcionavam como um inseticida natural. O frio profundo congelava o solo por meses e eliminava a maior parte dos ovos e dos carrapatos jovens, garantindo que a população voltasse bem baixa na primavera. Mas esse controle natural foi quebrado pelas mudanças climáticas recentes. Os invernos nos Estados Unidos e na Europa ficaram mais curtos, com mais chuva do que neve, e as frentes frias já não conseguem congelar a terra fundo o suficiente. Resultado disso, milhões de carrapatos sobrevivem sem nenhuma dificuldade. Quando a terra volta a aquecer, a quantidade deles já explode logo de cara. E tem um agravante: sem aquele frio letal de antes, cervos e roedores silvestres, que servem de táxi para os carrapatos, começaram a se deslocar por distâncias muito maiores. Eles caminham por estados inteiros, espalhando ovos ao longo de estradas e campos. Ou seja, não é um azar passageiro, é um impacto direto de um desequilíbrio no clima
que entregou de bandeja o ambiente perfeito para esses parasitas se espalharem. Se o carrapato estrela solitária chama a atenção por proibir a carne vermelha, existe outro lado desse surto que afeta o corpo de um jeito ainda mais grave. O minúsculo carrapato de pernas pretas é o grande transmissor da doença de Lyme. E os números impressionam. Só nos Estados Unidos, quase 500 mil pessoas precisam buscar tratamento médico contra essa infecção todos os anos. Na Europa, os sistemas oficiais registram mais de 130 mil casos por ano. Agora, diferente da alergia, a doença de Lyme é uma infecção bacteriana. O grande perigo é que a picada inicial quase nunca é sentida, graças aos anestésicos naturais na saliva do parasita. Se o carrapato ficar ali grudado, sugando sangue por mais de 36 horas seguidas, a bactéria entra de vez na nossa corrente sanguínea. O problema é que os primeiros dias escondem a gravidade. O corpo reage com febre e um cansaço que parecem muito com um resfriado forte, muitas vezes acompanhados de uma mancha vermelha na pele em formato de alvo. Mas atenção, nem sempre essa mancha clássica aparece. Se os antibióticos não forem tomados a tempo, a bactéria se espalha rápido para as articulações e para o sistema nervoso. Em estágios mais avançados, ela causa paralisia facial, confusão mental intensa e dores tão fortes que chegam a impedir até adultos jovens de simplesmente caminhar. Uma infecção com esse nível de estrago obrigou a ciência a correr contra o tempo. A urgência dos prontos socorros sobrecarregados levou os cientistas a buscarem a principal aposta científica da década contra essa doença. O foco está na VLA15, uma vacina projetada por uma parceria entre Pfizer e Valneva. Submetida aos mais complexos ensaios de fase 3 globais, é tida como a melhor chance moderna de proteger as populações contra a doença de Lyme. O mecanismo é inovador. Diferente das vacinas tradicionais, que treinam o corpo para destruir a doença depois que ela já invadiu a célula, a VLA15 trabalha na antecipação. Ela estimula a produção de anticorpos concentrados em combater a proteína de superfície da bactéria causadora da Lyme. Quando um carrapato hospedeiro pica alguém vacinado e começa a sugar sangue, ele acidentalmente suga milhares desses anticorpos. Essas defesas caçam a bactéria dentro do estômago do parasita e a aniquilam antes mesmo que ela seja transmitida pela saliva. Ou seja, a bactéria é destruída ainda dentro do carrapato, antes mesmo de chegar ao nosso sangue. Brabo, hein? Os dados divulgados agora em março de 2026 mostraram que a vacina funcionou em mais de 70% dos casos avaliados. E mesmo que a meta mais rigorosa do estudo não tenha sido alcançada por completo, a Pfizer confirmou que pretende pedir a aprovação do FDA, a agência que aprova vacinas nos Estados Unidos, no segundo semestre deste ano ainda. Se essa aprovação sair, essa vacina finalmente vai oferecer a proteção que falta nos surtos atuais. A conclusão dos órgãos de infectologia é que a dinâmica entre áreas povoadas e áreas selvagens foi permanentemente alterada. Os governos deixaram de classificar as invasões contínuas de carrapatos como algo exclusivo do verão e agora tratam a situação como uma mudança permanente no estilo de vida dos países do hemisfério norte. A vacinação em massa vai salvar o sistema motor de milhares de pacientes contra a doença de Lyme, mas a medicina reconhece suas limitações. Ainda não existe nada sendo aprovado que possa barrar a síndrome de alfa-gal e a perda permanente da tolerância à carne vermelha.
O aquecimento dos continentes destruiu barreiras invisíveis que antes protegiam áreas inteiras, provando, mais uma vez, que a humanidade segue refém das menores criaturas do planeta. A pergunta que fica é: será que a ciência vai conseguir correr contra o tempo? Ou o aquecimento global vai ampliar essas doenças mais rápido do que conseguimos criar soluções? Deixa nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, principalmente sobre o churrascão. E antes de finalizar, hoje tem um salve especial para nossos curiosos de plantão, os membros que caminham assim, lado a lado com a gente nessa jornada. Um super salve para Daniela Godinho, Roberto Carlos, para o campeão DJ Alexia Infinity, Branca Sonnenblume, Feitos de Luz, aquele abraço, Walter José Silva, obrigado pelo carinho, o Oswaldo MKN e o Paulo Idelfonso de Souza. Vocês são demais e a gente agradece aqui, ó, de coração. E a coroa de hoje vai para o nosso apoiador Top One. Um super salve para Matheus. Valeu por acreditar no Top 10, guerreiro com nome de apóstolo de Jesus e tudo mais. Bicho bom danado, esse é brabo. Quer aparecer aqui também e ainda ter conteúdo exclusivo? Clica em Seja Membro, aí embaixo. E bora fazer parte dessa comunidade de curiosos, beleza? Tamo junto, quá! Deixa seu like, se inscreva no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Esse negócio de se inscrever é rapidão, gente. Qual é? Dá o like mais rápido ainda. Demora nada e dá uma força danada pra gente. Cola aí, ó. Bora! Até o próximo.